E hoje a gente está aqui na Casa Maria Decor. A gente chama aqui de casa em MDC para os íntimos. E aqui sempre tem cheiro de flor, cheiro de café e cheiro de chá, né? A Maria Decor em Conta nasceu, né, 9 anos, quase 10 já atrás, mas não como Maria Decor em Conta, né? O primeiro nome que eu escolhi para a empresa na época era Decor em Conta. Nessa época, eu trabalhava em indústria farmacêutica veterinária. Eu sentia falta de alguma coisa que me conectasse com algo emocional, com algo que fizesse sentido, que tivesse propósito para mim mesmo. A minha mãe tinha, né, uma floricultura, teve uma floricultura no bairro. Meu pai tinha uma Kombi azul, sempre estragava, passava altos apertos. Então, estudando, eu decidi que eu queria abrir um negócio relacionado a casamentos e a flores por causa dessa conexão com esse passado aí dos meus pais. Mas era muito difícil começar um negócio de decoração, porque não dá para ser simplesmente decorar o casamento de mentira, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer alguns arranjos, tirar foto ali em detalhe, com o meu próprio celular, uma coisa muito amadora. Mas eu já estava, desde o primeiro dia que eu comecei, e eu ainda trabalhava regularmente no Instagram. E aí, nessa época, existia um blog que era muito forte. E o que eu queria fazer era fazer o nome ser conhecido. Comecei, fiz esses modelos, postei nesse blog, fiz esse primeiro investimento, deu muito certo. E comecei a fechar os primeiros contratos de decoração. Eu sempre imaginei, sempre quis que fosse uma empresa que tivesse essa acessibilidade. Quando a gente precisa fazer algo, precisa ter um orçamento mais enxuto, a gente precisa entender o que é prioridade para o casal. Porque a gente faz festa, o brasileiro gosta muito de comemorar e fazer festas, mas a parte do casamento ele é já um pouco à parte, porque ele não é só a festa pela festa. Às vezes, muitas das vezes é um sonho, é um desejo desde pequeno que é criado. Toda essa criação, né, de a gente se aprofundar no conhecimento do casal, isso se tornou de fato o nosso diferencial no mercado. Esse quesito de economia que é importante para os nossos casais. Eu comecei a perceber que, com o passar dos anos, à medida que a empresa foi ganhando um corpo, né, gerenciar tudo isso com ferramentas manuais, com planilhas que nós desenvolvemos, algumas ferramentas que nós tínhamos aqui internamente, foi ficando um pouco mais dificultoso. Eu já tinha pesquisado alguns outros sistemas, né, mas nada que ajustasse ali 100%. Nosso maior desafio era o retorno. Nós fazíamos um mutirão e marcávamos na planilha uma cor para cada ação. Proposta enviada, proposta personalizada, a data. A gente atende em torno de 30 a 50 casais por dia. E aqui na Maria Decor em Conta, a gente preza muito pelo atendimento humanizado, para atender realmente as necessidades individuais de cada um. E seria impossível fazer isso na planilha, com corzinha, você nem sabe quando que você tem que retornar. As minhas vendas aumentaram muito a partir do momento que eu não preciso ficar pensando tanto no dia que eu vou precisar retornar, qual que foi o histórico da mensagem que eu conversei, porque tudo isso eu consigo colocar lá dentro da minha. Outra funcionalidade que eu uso bastante é o envio dos contratos. Lá dentro eu já consigo ter a assinatura do casal, já consigo personalizar cada contrato. Quando a gente tem esse respaldo jurídico, realmente essa segurança, algo que seja seguro, traz pra gente também um diferencial dentro da nossa própria empresa. Então a gente tem todo o carinho de cuidar dele, de entender as informações, de entender o desejo dele. A gente percebe muitas melhoras do processo ao longo do tempo. Muito mais visibilidade daquilo que a gente tem e até mesmo capacidade de mensurar alguns dados que a gente mensurava de forma manual. Então eu sabia
qual que era o lead que eu recebia todo mês, eu tinha ali a quantidade, mas eu tinha que ficar ali vendo no final da planilha quantos. Aí toda vez que virava o mês, abria uma nova aba, e hoje eu tenho isso de uma forma muito mais funcional, mais prática, até mais visual também. Eu acredito que facilita, né? Quando a gente tem dados que estão mais à mão, a gente vai utilizar com mais frequência, com mais assertividade. Estamos em uma nova era, em que decorar é muito mais que montar um cenário, é trazer essência. E a nossa equipe segue unida como quem acredita que o amor sempre será o melhor ponto de partida.